Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Você está vendo agora a segunda parte do especial Assassin's Creed Odyssey sobre a Grécia Clássica por volta do século V a.C. Conforme a gente tinha combinado no vídeo anterior sobre Creta, tá na hora da gente discutir o Minotauro e o Labirinto, então vamos embora, tem muita coisa para ser dita. Queria começar com a história do Teseu. Todo mundo conhece o Teseu como o herói que derrota o Minotauro com a ajuda da Ariadne, o novelo lá, o fio, para que ele possa sair de dentro do labirinto uma vez que ele entrou. Mas quando ele volta para casa, ele é responsável por unificar a Ática sob a bandeira ateniense e começar um novo reinado aí. Historiadores costumam olhar para isso aí e pensar assim, bom, não é tanto a história do mito que é interessante aqui, mas a história de como Atenas rompe com a hegemonia cretense nesse período, porque tem o comecinho do período da Grécia Micênica, então a transição de uma coisa para outra vai por aí. Seja como for, o mito ainda assim é interessante por causa do seguinte, até por volta do século IV a.C., você vai ter o barco que o Teseu teria usado como uma das grandes peças públicas em Atenas para veneração, para culto cívico e tudo mais, como o cara grande fundador daquela liberdade ou daquela nova forma de vida sem o domínio cretense, beleza? Depois tem uma outra discussão aí que é se o tempo vai passando e os atenienses cuidam muito bem desse barco e vão trocando a madeira que vai apodrecendo, os filósofos começam a pensar, espera um pouco aí, será que a gente está cultuando o barco original ou será que do original não sobrou praticamente nada? Os caras vão chamar isso de o paradoxo de Teseu. O importante aqui, a lição que fica é a filosofia vai servir nesse período para questionar determinados dogmas religiosos, para questionar a mitologia, uma determinada visão de mundo ainda muito pautada nos deuses, nos heróis e tal, vai romper com isso e começa a entrar numa linha mais racional. A gente deve isso a caras tipo o Sócrates, o Platão, Aristóteles e tantos outros. Não é por acaso que no século V a gente vai chamar de a Era de Ouro em Atenas, né, que é o século do Péricles, beleza? Então, simbora, vamos trabalhar, vamos estudar. Se segura aí na cadeira, aperta o seu cinto e partiu aula de história, galera. Falou! A gente acabou de completar um quest aí, a gente recebeu de presente as manoplas, né, as braçadeiras do Teseu e o disco de Festo. De Festo. Eu adoro quando eu tô jogando, cara, eu ganho esses itens assim, por exemplo, aqui no AC Odyssey você ganha, por exemplo, partes da armadura do Agamenon, inclusive a ombreira tem a ver com a peça histórica de verdade do rosto do Agamenon, coloco aí na edição pra vocês verem, mas acho isso bacana porque isso mostra como a Ubisoft está pensando no Assassin's Creed de maneira geral, não somente no ponto de vista histórico, mas também no mundo meio fantástico, né? Habitado por essas criaturas ou mitológicas ou literárias, enfim, acho isso bacana pra caramba. Seguindo aí, vamos colocar aqui o disco para abrir o labirinto, e aí a gente vai vendo as estátuas do Minotauro, esse é exatamente o lugar onde a gente terminou o vídeo passado, então estamos abrindo aí a entrada, vamos pular no poço e seguir a viagem aí explorando o labirinto. Convém dizer umas coisas interessantes sobre a etimologia da palavra labirinto, porque acredita-se que ela vem do lídio, da palavra labris, que significa machado de duas lâminas. É um símbolo religioso, a civilização minoica em larga parte vai ter o machado duplo como símbolo da sua religião. Na mão, geralmente, de sacerdotisas, então você não tem machado duplo de batalha, como a gente tem geralmente quando a gente vê imagens de vikings na televisão, um jogo de RPG, coisas desse tipo, é um machado puramente ritual. Mas vamos aí. Estamos do lado de dentro do labirinto agora com a Cassandra, e assim como outros lugares que aparecem no jogo, estou tentando não dar spoiler,
o tipo de arquitetura é completamente diferente, o que mostra que talvez ele tenha sido feito por pessoas não gregas, vamos dizer assim. Tá aí o fiozinho do Teseu pelo chão, esse fio pintado aí. O Teseu é uma figura interessantíssima. Deixa só antes de eu falar do Teseu, tem uma questão interessante deixa eu ver se eu encontro ela aqui, quando ela comenta sobre a quantidade de violência agora, ó, aqui, ó. Então, criatura raivosa fez isso. Não sei, gente, eu li isso como uma possível referência ao Dante, lá na Divina Comédia, porque o Dante diz que o Minotauro é a infâmia de Creta. E o Minotauro estaria no 7º círculo do inferno, que é aquele que é dedicado às pessoas que cometeram atos de extrema violência em vida, contra si, contra outros, ou contra os deuses e as leis da natureza. Pensando na origem do Minotauro, que é o touro de Minos, né, que é o filho da Pasífae, que é a esposa do rei, com o touro branco que o Poseidon deu ao Minos, eu acho que é bastante provável. Né, que talvez uma referência muito velada, ou estou viajando, enfim. Mas seja como for, o Minotauro é uma criatura que os gregos vão chamar de quitônica, porque é uma criatura subterrânea, e o touro no mundo antigo, em geral, vai ser símbolo de fertilidade. Né, ele aparece também no Egito, com o culto ao Apis. A gente viu isso lá no Assassin's Creed Origins, em outros vídeos lá atrás. Mas sim, bora aí, voltar para o nosso tema central, que é o labirinto. O Arthur Evans, que é o antropólogo britânico do início do século XX, entende no Palácio de Knossos o labirinto, ele vê numa coisa a outra, e essa tese foi derrubada já, apesar da complexidade do palácio. Ele levanta a lebre que pode ter sido também a rede de esgoto, via o design do suposto Dédalo, que é o pai do Ícaro, aquele das asas de Ícaro e tudo mais. Mas de lá para cá, ou seja, do início do século XX para cá, a gente tem pelo menos mais duas teses lutando pela hegemonia de o que é o labirinto, caso ele tenha existido. A primeira delas é do Nicholas Haworth, que ele diz que a caverna de Scotino é uma possibilidade, porque é uma série de túneis e salas, há um altar no final, e eram feitas algumas provas de resistência para os jovens e tudo mais. Só que tem um problema, que a caverna de Scotino é basicamente inteira natural, então ela não casa bem com a história do mito e da criação do projeto pelo Dédalo. Por outro lado, a gente tem um segundo, que é a série de túneis e cavernas em Cortina. Essa casa um pouco melhor, ela mistura alguns aspectos naturais com outros que são claramente feitos por mãos humanas, porque tem salas, túneis e pilastras que são quadrados ou que são mais ou menos lisos. Então tá aí uma segunda possibilidade. Tem duas coisas aí da caverna de Cortina legais. A primeira dela foi usada pelos nazistas para guardar munição, e a segunda que às vezes eu acho meio forçado aí enfim, a gente tentar encontrar no mundo real uma coisa que é claramente mitológica. Acho que a gente tem que ir além disso um pouquinho, mas enfim. Bom, gente, chegamos finalmente ao covil do Minotauro, e você vê que é uma representação bem tradicional do Labres e do próprio Minotauro, meio besta, meio gente e tal. Queria repetir as palavras do Virgílio. O Virgílio lhe diz ao Dante na Divina Comédia, quando eles encontram o monstro, o Virgílio vira pro Minotauro e fala assim: você acha que você está vendo diante de você o Duque de Atenas, ou seja, o Teseu, aquele que no mundo lhe trouxe a morte? Vai embora, besta ou monstro, porque este aqui, ou seja, o Dante aqui ao meu lado, só vem para conhecer a vossa pena. O Minotauro fica uma mistura de assustado e consumido pela própria fúria, o que gera um tempo para o Dante e para o Virgílio poderem passar em segurança. E queria terminar com a referência do rock and roll aí, que é uma música do Clutch, para variar um pouquinho. A música chama o Minotauro. O Neil Fallon diz que se inspirou num livro do Clive Barker, chamado Livros de Sangue, onde em um dos contos você tem uma população de monstros que ela mora debaixo de uma cidade, ela precisa ser alimentada periodicamente. E aí, de acordo com o Neil, o Barker, ele diz que o Barker adaptou a ideia do conto do Minotauro. A antropologia vai chamar essa ideia comum, coisas tipo labirinto, oásis, dilúvio, os feitos heróicos pelos jovens salvadores escolhidos e tudo mais, de mitemas, ou seja, são as peças comuns do quebra-cabeça que aparecem em diversos contos, em diversas histórias. Beleza?
Mas chega de falação, vamos dar uma olhadinha nos caras do Clutch, vamos direto pro refrão de The Minotaur. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Clutch. Eu particularmente adoro esses caras, acho os riffs deles matadores e a voz do Neil também complementa muito bem a banda com o esquema das letras, cara. As letras do Clutch são sempre sensacionais. Então, simbora, de volta para a mitologia e de volta para a história. Ficou faltando, agora sim, eu detalhar um pouco a questão da Ariadne, que é a moça que entrega para o Teseu um novelo de lã e variando de acordo com o mito, uma espada, um porrete, enfim, alguma coisa para que ele derrotasse o Minotauro. Depois que o Teseu vai embora de Creta, ele leva a Ariadne com ele, junto com aqueles moços e moças que estavam sendo sacrificados ao Minotauro, e eles fazem uma parada na ilha de Naxos para descansar e reabastecer o navio. Mas ele é forçado a sair da ilha, dependendo da versão do mito, a deusa Atena o chama, então ele tem que ir embora imediatamente para resolver questões em Atenas, ou em outras versões ele abandona a Ariadne lá de propósito e acaba voltando para casa sozinho. Quando ele chega em casa, em vez de estar hasteando velas brancas para determinar sua vitória, ele esquece de trocar essas velas, chega com velas negras e o pai dele, que é o Egeu, o rei de Atenas, se joga no mar. Por isso o nome do mar é Mar Egeu. Mas, voltando para Ariadne, por que ela é importante para nós? Porque há tabletes, galera, em linear B, encontrados em Creta, que dizem o seguinte: aos deuses, mel. E à senhora do labirinto, mel. Então o que rola aqui? A gente tem uma ideia de que talvez Ariadne seja, pelo casamento dela com Dioniso, elevada ao patamar de deusa. E talvez tenha havido o culto dela também. Por quê? Escavações encontraram lá uma série de estatuetas. A gente tem a impressão que o culto aos deuses em Creta é basicamente feminino, então seria uma deusa ou deusas, não se sabe ao certo, até porque o linear A não está decifrado, mas enfim. Essa estátua dessa moça, ela está com os seios de fora e segurando duas serpentes. Então, é possível que ela seja Ariadne, em forma de mortal ou em forma de deusa, e é possível também que ela seja alguma sacerdotisa mais comum da região. Seja como for, isso serve para nós de transição para o próximo vídeo, que vai ser não somente escamoso, mas também rastejante. Tenho certeza que vocês já sabem depois dessa dica do que a gente vai falar, beleza? Se você está curtindo essa série, está curtindo o restante do conteúdo do canal, aproveita aí, dá um joinha, compartilhe o vídeo, clica no sininho para você ficar por dentro das atualizações, se inscreve aí no canal e, mais importante do que tudo isso, deixa o seu feedback, cara. Eu vou adorar ouvir o que vocês têm para dizer e o que vocês têm para sugerir para a gente continuar crescendo e continuar trabalhando junto, beleza? Então eu vou ficando por aqui, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se cuida aí, galera, um abração, racha de estudar e até mais, gente. Falou!